pessoal, Treino em Foco Anatomia, nova série que nós estamos lançando, ela busca apresentar questões principalmente musculares, do tecido muscular, grupos musculares envolvidos em diferentes movimentos, em diferentes exercícios. Para isso nós vamos trabalhar com o software que agora vocês estão vendo aqui na tela, o Zicotech Body, e com esse software eu vou tentar descrever para vocês algumas questões de cinesiologia, algumas questões de anatomia, em diferentes programas ao longo da série Treino em Foco Anatomia. Inicialmente vocês podem ver que nós temos uma imagem de uma mulher aqui, nós podemos rodá-la para um lado e para o outro e fazer a interpretação, onde nós vamos poder fazer a dissecação e verificar grupos musculares. Vou apresentar inicialmente aqui um pouco do programa para vocês, mas nós também podemos trocar para homem, fazer o mesmo processo de rolagem para um lado e para o outro, subir e descer com a imagem, para que a gente possa fazer. Deixa eu deixar de frente aqui. Nós podemos fazer uma dissecação por camadas de diferentes tecidos. Nós vamos aqui inicialmente retirar os trajes, as roupas, né? Passamos aqui a diferentes órgãos, tecidos corporais, e conforme nós vamos baixando, nós vamos eliminando aqui o tecido muscular. Eliminado o tecido muscular, passa a ser uma eliminação do tecido ósseo também. Ficamos aqui com as vísceras para analisar, sistema circulatório, sistema neural pelo corpo. E, consequentemente, conforme eu vou descendo aqui, eu tenho condições também de baixar e retirar esses elementos. Fiquei aqui agora com o sistema circulatório. Nós podemos dar um zoom também, rodar para baixo, para um lado e para o outro, verificar o sistema circulatório como todo, o sistema neural aqui também, né? Todos os componentes neurais. Nervo ciático, lado esquerdo, lado direito e assim sucessivamente. Deixa eu voltar aqui o tamanho. E nós podemos também ir alterando e retirando todos os sistemas, ficando inclusive com o sistema neural no final. Nosso objetivo maior é trabalharmos com o sistema muscular, já que essa série envolve anatomia e o que o Treino em Foco se predispõe a analisar aqui é o sistema anatômico. Então, dentro do sistema anatômico muscular, do tecido muscular, nós vamos tentar aqui identificar e retirar alguns tecidos. Então, por exemplo, nós vamos ficar com o tecido muscular e ósseo e vamos retirar os tecidos digestório, cardiovascular, endócrino e neural. Assim, agora nós temos um boneco aqui à nossa frente e lembrando que ele também se encontra na posição anatômica, já já irei descrever a posição anatômica, aonde nós temos aqui toda a imagem muscular do indivíduo com a camada superficial do corpo, com os músculos superficiais, onde nesse primeiro momento não podemos identificar a musculatura mais profunda, mas nós podemos movimentar no sentido de retirarmos a musculatura mais superficial e ficarmos com musculaturas mais profundas para analisar. Podemos, diante disso, dar um zoom, rodar, verificar melhor esses músculos, é o que nós vamos fazer ao longo dessa série. Nesse primeiro momento eu estou apresentando para vocês um pouco do software, já que esse é o primeiro programa da série, conhecer um pouco as possibilidades que nós temos de trabalhar e o que vamos mostrar na série, apresentar. Então aqui nós estamos rodando já numa camada mais profunda e eu ainda posso deixar de uma forma mais profunda ainda, selecionando músculos mais profundos, de camadas que não são visíveis a olho nu, mas que são funcionais, músculos que atuam diretamente em determinados movimentos, mas que não são considerados estéticos, a maioria deles, por estarem posicionados em camadas mais profundas e, consequentemente, mascarado por outros grupos musculares, ou seja, não ficam visíveis a olho nu mesmo no indivíduo bem definido. Então, esse aqui é uma das possibilidades que nós temos de trabalhar, rodar a imagem para um lado e para o outro, verificar diferentes pontos. Isso é um recurso muito bom do ponto de vista anatômico e cinesiológico. E podemos chegar retirando completamente o tecido muscular, ficarmos única e exclusivamente com o tecido ósseo. E aqui nós podemos analisar algumas questões também do tecido ósseo. Bom, no primeiro programa da série Treino em Foco Anatomia, nós vamos colocar agora aqui todos os grupos musculares, vamos deixar aqui o boneco identificado. E nós vamos trabalhar com vocês essa posição adotada, que é a chamada posição anatômica, que é a partir dessa posição que nós vamos analisar grupos musculares e detalhar em programas anteriores alguma relação, por exemplo, com o peitoral maior e o peitoral menor no exercício de supino,
Os abdominais com o músculo reto abdominal, com os músculos oblíquos e o transverso do abdômen, a relação desses músculos da parede abdominal com os flexores do quadril, e para isso nós vamos poder então usar as estratégias de secar aqui o boneco. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos nessa imagem alguns músculos aqui flexores do quadril que já são mostrados, o iliopsoas, e que numa anatomia superficial eles ficam mascarados, estou chamando assim, me referindo assim, pelo reto abdominal e pelos oblíquos. Então essa possibilidade de nós analisarmos a musculatura abdominal em exercícios abdominais, dissecando essa região e analisando, nos dá um grande poder de análise, não só obviamente do reto abdominal, mas de vários outros grupos musculares. Podemos analisar também o trabalho do quadríceps, né, fazendo uma dissecação também, para pontos mais internos e podermos identificar grupos musculares com uma maior facilidade. Será tudo apresentado em programas posteriores, onde nós iremos realmente. A ideia é dissecarmos o corpo humano e a partir disso podermos mostrar para os nossos seguidores do Treino em Foco da melhor forma possível como o corpo humano, em termos ósseos e musculares, trabalha para a produção dos movimentos e assim podemos analisar alguns exercícios. Bom, como esse é o programa 1, a ideia então hoje aqui é demonstrar essa posição anatômica e descrever essa posição anatômica. Sei que isso vai ser de grande valia, principalmente aos meus alunos de cinesiologia, para que eles possam ter uma interpretação melhor da posição anatômica e com certeza também dos outros programas. Mas esse, particularmente, aos meus alunos de cinesiologia, terá um grande valor. Bom, descrição da posição anatômica é essa que o boneco se encontra aqui. A descrição é: o indivíduo encontra-se em pé, com os joelhos estendidos, como nós podemos verificar lateralmente. O indivíduo em pé, com os joelhos estendidos, a coluna ereta, ou seja, a coluna não está inclinada nem para frente nem para trás e nem tampouco para os lados, então nós descrevemos aqui a coluna ereta. E quando nós falamos em coluna ereta, eu vou fazer uma dissecação aqui, nós analisamos a coluna com essa posição que vocês estão vendo agora aí. Ou seja, a coluna ela apresenta algumas curvaturas, curvatura de lordose cervical, curvatura de cifose torácica e lordose lombar. Isso são curvaturas normais da coluna vertebral, elas devem ser apresentadas. Aqui nós temos a cifose sacrococcigínea também. E com essas quatro curvaturas são as curvaturas normais da coluna vertebral. Vista frontalmente ou de costas, o indivíduo apresenta a coluna retilínea, porém vista lateralmente a coluna apresenta curvaturas que são normais. Quando a coluna está nessas condições, nós chamamos de posição anatômica ou curvaturas fisiológicas da coluna vertebral ou simplesmente a coluna vertebral ereta, como ela se encontra aqui. Então, o indivíduo em pé, joelhos estendidos, posição anatômica, posição fundamental, posição a partir da qual nós iremos descrever todos os outros movimentos e fazer a análise da dissecação. Coluna ereta, os braços, membros superiores com o cotovelo relaxado ao longo do corpo, ou lateralmente ao corpo. E um detalhe importante, que a palma das mãos está voltada para a frente. Quanto aos pés, ainda há um pequeno afastamento dos pés na largura dos quadris, ou, se preferirem, na largura dos ombros. E com a cabeça, aqui tem um ponto importante. A cabeça está orientada no plano de Frankfurt. Esse plano de Frankfurt é uma orientação da cabeça que impede que ela esteja rodada para um lado, para outro lado, ou a cabeça para baixo ou para cima. Nós formamos aqui entre o osso zigomático e o pavilhão auricular uma linha. Essa linha imaginária deve estar horizontalizada e tem um sentido antero-posterior ou póstero-superior quando o indivíduo encontra-se com a cabeça alinhada ou orientada no plano de Frankfurt, como está o boneco agora aqui. Então o boneco ele se encontra na posição anatômica. Então, de novo, o indivíduo em pé, joelhos estendidos, coluna ereta, com os pés levemente afastados, na largura dos quadris ou largura dos ombros, aproximadamente. Os membros superiores soltos, relaxados lateralmente em relação ao tronco. E a cabeça orientada no plano de Frankfurt. São dados básicos assim, para nós entendermos esse posicionamento corporal para análise futura em outros programas dos músculos envolvidos. Bom, pessoal, esse é o primeiro programa então da série Treino em Foco Anatomia. E é apenas para descrever um pouquinho do software, mostrar um pouquinho, descrever a posição anatômica, para darmos aí o pontapé inicial para próximos programas nós podemos analisar com maior detalhe. No próximo programa nós vamos analisar a estrutura óssea,
algumas articulações, alguns dados da estrutura óssea, acredito que seja um programa até relativamente rápido. E a partir então do terceiro programa, sim, nós vamos começar a analisar grupo muscular por grupo muscular, verificarmos algumas funções dentro dos exercícios que talvez torne, e espero que torne, mais ilustrativos os exercícios que vocês façam na academia e conheçam melhor a organização anatômica do corpo humano para poder entender melhor o exercício e o grupo muscular atuante. Bom, no momento era isso. Um grande abraço a todos e até o programa número 2 da série.